Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo, mas que nesse nosso mundo tão acelerado, a gente acaba entendendo meio errado: a maturação. Vamos olhar para ela não como um ponto de chegada, mas como um caminho a ser percorrido. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Por que será que a gente vive associando maturidade com velocidade? De onde vem essa urgência toda por respostas e resultados para ontem? É exatamente essa tensão que a gente vai tentar entender aqui. Então, primeiro, vamos entender o contexto. Essa primeira parte da nossa conversa é sobre isso, sobre a pressa do nosso tempo e como essa valorização do imediato acaba moldando o que a gente espera da vida e de nós mesmos. É só a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? No trabalho, nos relacionamentos. Parece que existe uma cobrança interna e externa por agilidade o tempo todo. A gente quer a resposta certa na ponta da língua, a decisão mais firme e, claro, quer ver o resultado ali, na hora. E aí? O que acontece quando a vida simplesmente não anda nessa velocidade que a gente impõe? Bom, a consequência é quase sempre a mesma: frustração. A gente se julga, sabe? A gente olha para o ritmo natural das coisas e interpreta como se fosse um erro nosso, uma falha pessoal por não conseguir acelerar o bastante. Mas e se toda essa nossa necessidade de velocidade for, na verdade, um grande engano? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos tentar desconstruir o que podemos chamar de o mito da rapidez e entender a diferença entre acelerar e sustentar um processo. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem um mito, a ideia de que é preciso acelerar tudo, ter respostas prontas na mão e exigir resultados visíveis imediatamente. Do outro lado, a realidade do que é amadurecer, que é sobre sustentar o processo, permitir que as compreensões venham devagar e, talvez o mais difícil de tudo, aprender a conviver com o que é incerto. Isso leva a gente para o coração de toda essa conversa, a parte mais fundamental e, quem sabe, a mais difícil de aceitar. O que a gente está chamando aqui de o processo invisível. Aquela arrumação interna que acontece sem a gente nem perceber. Sabe, essa é uma ideia que pode mudar tudo. O crescimento de verdade, ele acontece nos baixos bastidores. Por fora, a rotina pode parecer exatamente a mesma. Os dias passam, as dúvidas continuam, mas por baixo dessa superfície de normalidade, algo muito profundo está se organizando em silêncio. E essa frase, nossa, ela captura a essência disso perfeitamente. Um fruto não amadurece porque a gente insiste, mas porque ele permanece ali. Não dá para acelerar gritando com a árvore, né? Acontece com constância, com tempo. E a nossa maturação segue essa mesma lógica da natureza. Tá, mas se o processo é assim, lento e quase invisível, qual é a vantagem disso? É o que a gente vai ver agora, ao explorar o valor da profundidade e tentar entender o que de fato nos dá base para a vida a longo prazo. Vamos ser sinceros, numa cultura que celebra o que viraliza, o instantâneo, o que dá para medir em likes, um processo lento, silencioso, como o da maturação, parece contra a maré. Parece até improdutivo, uma perda de tempo, porque não gera aquele resultado visível, aquele espetáculo. E é aqui que está o ponto principal. Pense em qualquer coisa sólida e duradoura na vida. Uma carreira bem construída, um relacionamento de confiança, uma habilidade que foi desenvolvida com maestria. Nada disso nasceu pronto. Tudo que tem profundidade, sem exceção, passou por esse tempo de desenvolvimento que ninguém vê. E o recado aqui é bem claro. Tentar pegar atalhos, pular etapas, forçar um amadurecimento, simplesmente não funciona. Na verdade, é a receita certa para um resultado fraco, superficial. Apressar o movimento é empobrecer o resultado final. Ok, a gente já entendeu como o processo funciona. Mas e na prática? Como é que se vive isso? A nossa última parte aponta para um caminho, que é um exercício de confiar na transformação, de ter fé nesse processo. Se a gente pudesse resumir tudo em uma única definição, seria esta aqui: maturação não é sobre ter todas as respostas. É justamente o contrário. É aprender a confiar no processo, mesmo quando as coisas ainda estão meio nebulosas. É aquela fé de que, por dentro, a transformação já começou. E olha, entender isso muda completamente a nossa relação com o tempo. Deixa de ser uma briga, uma corrida contra o relógio. Quando a gente respeita o ritmo dele, o tempo se torna o nosso maior parceiro nesse caminho de crescimento. Ele não está jogando contra, está jogando com a gente. Para fechar, fica essa provocação para a gente levar.
Uma pergunta para refletir. E se a gente parasse de lutar contra o tempo e passasse a enxergá-lo como o nosso maior e mais poderoso aliado no caminho do amadurecimento? A resposta para isso pode, de verdade, transformar tudo.